E eles não criam mais só numa teoria. Eles viram Jesus ressuscitar. E eles entenderam que a morte não era o fim. Então, após a ressurreição, os discípulos medrosos foram cheios do Espírito Santo e passaram a viver para Cristo e até mesmo morrer por Ele. A ver a importância de Jesus é 2026 depois de Cristo. O cara mudou a história para sempre. Mudou a história e Pra mudou ateus, a eternidade. Para ateus, para agnósticos, para crentes, todos. para todo mundo. Você não precisa acreditar nele. Olha, eu vou dizer uma coisa, Jesus ele divide. Não é à toa que Jesus morreu na cruz e estava no meio de dois ladrões. Jesus dividiu tudo. Dividiu a história, nós temos antes dele e depois dele. Ele dividiu os que creem dos que não creem, dos que o aceitaram, daqueles que o rejeitaram. Então, Jesus ele é um divisor de águas. E é extraordinário assim o fato de que 2000 anos depois o cristianismo enfrentou todo tipo de batalha, né? De guerras bélicas, literalmente, enfrentou opressões, enfrentou as guerras intelectuais, todas as mudanças de narrativa, e ele permanece. Ele diz: passarão os céus a terra, mas as minhas palavras permanecerão. É interessante, né? Porque Voltaire, um grande filósofo, ele dizia que o século XX ia acabar com o cristianismo e as Bíblias em 50 anos não existiriam mais. E Deus ele é tão cheio de humor, né, de senso de humor, que morreu Voltaire e a casa onde ele morava foi vendida para o Museu da Bíblia, para a imprensa da Bíblia. E hoje, ainda hoje, milhões de Bíblias são impressas naquele lugar, para o mundo inteiro. E ele morreu e passou, e a Bíblia e a palavra de Deus continuam. Então, e onde estão todos os profetas que passaram pela terra, todos os que falaram que eram especiais e iluminados, estão todos debaixo da terra e são mortais, né? E o único que ressuscitou é que venceu a morte. Agora é interessante, Vilela, né? Porque isso aqui é um preâmbulo de tudo que a gente vai falar, né? É interessante porque, na verdade, quando Jesus foi para a cruz, todos os discípulos fugiram. Todos desapareceram. O próprio Pedro que diz: não, o senhor pode ir para onde for, que eu vou com o senhor. Se tiver que morrer, eu vou. Se for ser preso, eu vou ser preso. E Jesus falou: Pedro, você vai me negar hoje ainda. 3 vezes. Não, não vou. Não, de jeito nenhum. E negou. Não sobrou um. Além de Maria, a mãe, e algumas mulheres, só o discípulo João, que era o mais chegado de Jesus, permaneceu na cruz. Todos fugiram. Agora, o que aconteceu depois que todos esses caras morreram pela fé? Eles que eram medrosos, que se esconderam atrás de uma porta, né, lá no cenáculo, de repente eles começam a pregar, e vinha a oposição: cala a boca, senão nós vamos te prender. Eles disseram: como nós vamos poder deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos? O que mudou é que eles não criam mais só numa teoria. Eles viram Jesus ressuscitar. E eles entenderam que a morte não era o fim. Então, após a ressurreição, os discípulos medrosos foram cheios do Espírito Santo e passaram a viver para Cristo e até mesmo morrer por Ele. Com exceção do apóstolo João, que não morreu, né, de martírio, todos os demais morreram. Mas por que eles foram capazes de viver a ponto de morrer? Porque eles tinham visto o Cristo ressuscitado. Eles tinham certeza, né? Agora eles sabiam, ele não é qualquer um, né? Ele é o próprio Deus que venceu a morte. Porque ninguém vence a morte. A morte, ela é democrática, ela vem para todo mundo. E mesmo que a gente julgue, né? Como uma pessoa tão próxima negou Jesus 3 vezes, mas a gente nega Jesus diversas vezes na vida, né? A verdade é a seguinte: além da pressão, né, do medo, né, do Império Romano, da força que eles tinham a pressão psicológica, espiritual. E eles vendo Jesus todo arrebentado, todo... Será que não veio uma dúvida? Será que era ele mesmo? Então, nessa hora, foi todo mundo embora. Os únicos que ficaram foi o apóstolo, dos apóstolos, dos 12, só João, além de Maria, a mãe, e mais umas 2 mulheres que estavam juntas com ela, né? Então assim, é muito forte, né, o fato de que a ressurreição de Cristo mudou tudo. Mudou narrativa e o primeiro século foi marcado pelas maiores perseguições.
porque o culto a César se tornou obrigatório. Então todo mundo tinha que ter uma estátua de César, todo mundo tinha que se ajoelhar perante ele. E os cristãos falavam, não me ajoelho. Ah, você não vai se ajoelhar, então você vai morrer. Vai ser morto. Tá bom. E o que eles faziam? Alguns iam, né, para o circo romano, eram enterrados vivos, deixando com a cabeça de fora, e as feras vinham e comiam. Leões, tigres. Outros tinham que lutar pela vida, mas como é que você luta contra... Entendeu? Outros eram queimados, ou seja, foram barbáries, né? O próprio Nero, né? O Nero fez com que os cristãos se tornassem tochas vivas. O incêndio de Roma, além de queimar as casas, eles queimavam os cristãos, que eram mortos, e o seu corpo se tornava o combustível para iluminar a cidade com fogo, né? Então, os cristãos que viram a ressurreição, eles falaram, pode morrer, eu estou morrendo feliz. E muitos iam para a cova, iam para o Coliseu, iam para o circo romano, morrendo feliz, porque sabiam que iam ressuscitar. Se você gostou, deixe seu like, comente o que gostaria de ver por aqui, se inscreva e ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Deus abençoe.